tarde a todos, amigos, alunos do sexto ano, A, B e C. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou fazendo esse vídeo para dar suporte também no WhatsApp. Haja vista que alguns alunos não têm o aplicativo Google Meet para nós interagirmos. Então eu vou falar de forma introdutória, uma introdução a respeito do nosso conteúdo. Eu quero que você preste atenção, né? Tem que ser um vídeo rápido e depois nós vamos estudar no Google Meet. Espero que todos estejam com saúde, em paz e que nós consigamos vencer esse Covid, esse vírus que realmente tira nossa paz. Nós vivenciamos isso em 1918 com a gripe espanhola que infectou mais de 500 milhões de pessoas. Mas com certeza nós vamos vencer mais uma etapa, mais um período triste da nossa história e vamos dar a volta por cima com a ajuda de Deus. Por bem, nós iniciamos o nosso estudo na página 6 do livro de vocês, páginas 6 e 7, que inicia falando da história e o tempo. Existe um grande historiador, que inclusive escreveu a coleção Primeiros Passos, que fala que a história é o estudo do homem no tempo e no espaço. Eu quero profundamente que vocês gravem isso na cabecinha de vocês. A história é o estudo da humanidade, respaldando o tempo e o espaço. E qual espaço seria esse? O espaço geográfico, onde nós residimos, onde nós socializamos, né? Onde os indivíduos sociais se socializam. Então Mark Bloch foi inteligente quando ele associou a história ao tempo e ao espaço. Durante muito tempo, no século XVIII e XIX, meus queridos alunos, queridas crianças, os historiadores, as pessoas que estudavam a história, eles só falavam dos grandes acontecimentos, dos grandes heróis que existiam naquele período, como Dom Pedro I, como John Locke, como Dom Pedro II, como Montesquieu, e só respaldavam a história e o que ele fez de importante para a sociedade destes grandes heróis, considerados grandes heróis. E hoje nós desconstruímos essa ideia. Nós todos fazemos parte da história, independente da nossa religião, independente da nossa cor, independente da nossa crença. Todos nós fazemos parte da história e somos importantes dentro de uma sociedade solidificada nesses princípios, né, que a história aborda, no objeto de estudo da história. Nós somos objeto de estudo da história como indivíduo social importante para a transformação em qual estamos inseridos. Então nós somos importantes, nós temos uma importância social, nós temos uma importância dentro do estudo da história. Você, meu querido aluno, que hoje está me visualizando, e eu vou ter a honra mais tarde de visualizar vocês, fazemos parte do processo de estudo da história. Então vamos nos alegrar por isso. Existe também um teórico que diz que a história é o estudo do passado para entendermos o presente e fazermos conjecturas sobre o futuro. Essa conjectura que ele aborda é palpites. Por meio do estudo passado, aí o historiador, ele não apenas estuda o passado por si, apenas para estudar o passado. Ele estuda o passado para entender o que está acontecendo das transformações que estão ocorrendo e das permanências também que está ocorrendo dentro de uma sociedade, dentro da sua cidade, no caso que é Coroatá, do seu estado, no caso que é o Maranhão, né, da sua região, que é o Nordeste, do seu país, que é o Brasil, e do planeta, do mundo que nós estamos inseridos. Nelson Mandela, ele relata, eu gosto muito de utilizar essa frase, que a educação é a arma mais poderosa para mudarmos a realidade da nossa sociedade, justamente por isso, que é por meio da educação, por meio do estudo, que passamos a ser cidadãos ativos críticos em um meio social, que passamos a ter voz, que passamos a saber os nossos direitos e saber exercer nossos direitos enquanto cidadão. Cidadão não é só aquele indivíduo que vai no dia da votação votar no seu candidato, não. É aquele que sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres e sabe exercê-los. Então a história nos faz cidadãos críticos.
Por isso, vocês, alunos do sexto ano, têm que aprender esse princípio, ser crítico, né? Não aceitar tudo que ouve, pesquisar, analisar, né? E ser voz ativa e crítica dentro da sociedade. Então a história, como falei anteriormente, é o estudo do homem no tempo e no espaço. Na página 6 e 7, o autor do livro, Alfredo Bolo Júnior, ele fala justamente sobre essas transformações, né? E ele vai dar um exemplo. O que é que mudou em relação ao passado e no futuro? Né? O que é que existia no passado e hoje não existe mais no presente? Quais foram as transformações que ocorreram? As vestimentas que você utiliza são as mesmas das crianças de 1930, de 1940, de 1950? Né? Ocorreram mudanças no ponto de vista de vestimentas, ocorreram mudanças no ponto de vista arquitetônico das casas, dos lares, né? Da questão da socialização entre os indivíduos sociais. O lazer continua da mesma forma. As crianças, elas costumam brincar de amarelinha, aquela brincadeira de empinar pipa. Será se as questões da brincadeira também continuam no século XXI? Ou as crianças estão mais ligadas às redes sociais, à internet, a youtuber, né? Qual foi a mudança que ocorreu? Quais foram as transformações que ocorreram no meio social, né, do passado, né, em relação ao nosso futuro? Então muita coisa mudou. A transição de um presidente da República, a gente pode dizer que há transformações a longo prazo, a médio prazo e a pequeno prazo, né? Quando um presidente da República, no caso Michel Temer, saiu e entrou o Jair Bolsonaro, a história tem como transformação, como mudança. Quando entra um presidente e aí passa a exercer o mandato outro presidente. Então a história também aborda o estudo da política, da cultura, né, e de tudo que envolve os seres humanos, as pessoas. Nós vamos estudar no sexto ano a pré-história, né, que nós vamos falar a respeito desse tema, que nós vamos desconstruir esse termo pré-história, mas nós vamos estudar, os historiadores tradicionais, eles dividem a história em 5 períodos, em 5 períodos diferentes para efeito didático, que é pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a história até os dias atuais, da Revolução Francesa até os dias atuais do século XXI, tá certo? Nós vamos estudar a questão do tempo. Nosso calendário, o calendário que você se baseia, ele é dividido em antes, né, e depois de Cristo. No nascimento de Cristo começa uma nova história do calendário cristão, que é o ano 1, ano 2, ano 3, até 2020, que é o nosso ano atual. Então fazem 2020 anos que Jesus Cristo nasceu. O nosso calendário é denominado calendário cristão, que é baseado em antes e depois de Cristo. No mundo todo existem diversos calendários, inclusive um chamado de calendário muçulmano, né? Que é um calendário que é baseado da fuga de Maomé de Yatreb, que fugiu para Yatreb. Essa fuga de Maomé e seus fiéis é chamado de Hegira. Então o calendário muçulmano é baseado nesse período. E o nosso é no nascimento de Cristo. Tá certo? Então na página 6 e 7 vocês vão visualizar, vocês vão fazer uma leitura bastante dinâmica, lendo de forma cuidadosa e analisando cada ponto, e vocês vão entender essas transformações que ocorreram no meio social, as mudanças que ocorreram no meio social. Se você perguntar para o seu papai, para a sua mamãe, né, o que é que mudou em relação ao período atual, as suas brincadeiras, as brincadeiras que eles tinham no passado, se ainda continuam, se vocês ainda gostam de brincar desse tipo de brincadeira, os seus avós, os seus bisavós, né? Então tudo isso é um processo de transformação, e existe também as permanências no meio social. Então a história estuda justamente isso, as transformações, né, as mudanças e as permanências, aquilo que ainda existe no meio social. Tá ok? Então esse é a primeira e a segunda página do livro de vocês. Nós vamos dar uma analisada, ler a página 6, a página 7,
A página 8, que é a História Estuda, vocês vão entender o que eu falei, através da leitura também. A página 9, né? Depois a página 10, onde haverá aí um exercíciozinho da letra A, B, C e D, que vocês vão realizar por meio da leitura que vocês realizaram. Tá certo? Então, meu nome é João Filho, como eu falei anteriormente. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos navegar nas asas da nossa imaginação. Vamos utilizar a imaginação, vamos utilizar a nossa criatividade e vamos navegar nas asas da história. Um grande abraço e fiquem com Deus.